Então vamos lá para a palavra de hoje. Vamos finalizar essa minissérie, onde a gente falou na primeira semana sobre eu sou uma testemunha, eu sou sacerdote, e hoje a gente finaliza essas três séries falando sobre eu sou profeta. Deus tem soprado algo muito forte nos nossos corações, tem trazido algo muito específico para essa equipe, para a minha vida, para a sua vida também. E hoje a gente vai continuar a falar um pouquinho sobre esta missão que Deus entregou para todo homem. É importante frisar que tudo isso que eu estou compartilhando com você, exceto eu sou uma testemunha, foi o que Jesus foi. Se você parar para perceber, Jesus foi rei, Jesus foi sacerdote e Jesus foi um profeta. Estou falando foi porque eu estou me referindo ao momento que ele teve aqui na Terra, mas ele continua sendo. Então, qual o tripé que sustentou o ministério de Jesus? Ele foi sacerdote, ele foi profeta e ele foi rei. Em toda a vida de Jesus, você consegue detectar esses três pontos. Então, se existiu em Jesus, pode existir também na sua vida. Jesus é um modelo. Eu não falei sobre ser rei, mas rei é aquele que está... ele tem um reino sobre o seu governo. O sacerdote, a gente aprendeu semana passada, é alguém que ministra a sua casa, é alguém que recebe de Deus e transfere para a sua casa, para seus filhos, para seus amigos, para seu ambiente de trabalho. Ele tem um ofício sacerdote. E hoje a gente vai aprender sobre o que é ser profeta. Então, a gente consegue enxergar esse tripé na vida de Jesus. E esse tripé também precisa existir na sua vida. Essas três essências, não de forma separada, mas de forma conjunta, assim como houve na vida de Jesus, também precisa existir em nossas vidas. E quando a gente fala de ser profeta, eu perguntei semana passada, o que é ser um profeta? O que é ser um sacerdote? Vocês responderam. Aí hoje eu te faço essa pergunta, o que é ser um profeta para você? O que é que profeta faz? Mas seja óbvio, mas pode falar. Profetiza. Ele profetiza, ok. O que mais? Alguém que ouve a voz de Deus e passa o que Deus falou. É alguém que transmite, né? O nosso pastor está compartilhando muito sobre isso, de uma forma muito tremenda, falando sobre o profeta, né, o sacerdote, e casou aqui, né? Eu até peguei muitas coisas que ele compartilhou no G12, mas é alguém que ouve a voz de Deus e transmite. O que mais? O profeta só faz isso? Cura também, profeta cura. Deixa eu ver o caso lá de... Através da direção que Deus dá para ele. Unge. Unge. O que mais, Roninho? Uma pessoa que tem uma intimidade maior com o Senhor. Tem uma intimidade grande com Deus, aí precisa estar alinhado, né? E sempre como eu vou falando... Oi? O profeta tem revelação. Ele tem revelação. Perfeito. E como eu tenho falado aqui com você, a gente falou do sacerdote, tem um mais sacerdote. A gente até aprendeu a respeito dos filhos de Eli, né? Você lembra semana passada? A gente falou também da testemunha, tem a má testemunha. E profeta? Será que também tem o profeta do caos? O profeta de Baal? Tem um profeta, O profeta que ao invés... Oi? O próprio evento de um profeta, Balaão. Balaão que ia fazer o que ele queria, através de dinheiro, não sei o quê, profetizar o que ele queria. Um profeta que age de acordo com os seus próprios interesses. Você já recebeu alguma revelação que não foi revelação, foi algo que foi da carne, que foi da alma? O revelamento, né? Existem esses profetas, mas você não é esse profeta. Você é um profeta que transmite aquilo que Deus sopra aos seus ouvidos e aquilo que Deus coloca no seu coração. E é esse o profeta que Deus espera que a gente seja.
Foi esse o profeta que Jesus foi aqui nesta terra. Jesus foi um profeta, gente. Quer ver uma característica do profeta? O profeta não fala do presente. Ele fala do quê? Do futuro, do que vai acontecer. O profeta tem essa essência de trazer o que está acontecendo no reino espiritual. Ele recebe o discernimento, a direção dada por Deus, porque em Deus não existe passado, presente e futuro. Em Deus tudo está acontecendo. O final já está pronto em Deus. Então, na mente de Deus, no reino espiritual, funciona assim. É tudo como se fosse instantâneo. E o profeta, ele tem essa missão de adentrar no reino espiritual e receber o que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer. Por isso, o profeta ele é muito sensível. E a gente tem a mania de, quando a gente fala de profeta, a gente frisa muito no que o profeta fala. Na verdade, a gente pode dizer assim, o profeta é aquele que tem a voz de Deus, que tem a direção de Deus. Só que tem algo mais importante na vida do profeta, mais importante do que o falar. E esse aqui é o ponto mais importante também, mais forte, do porquê existe o revelamento e o profeta do caos. É a audição do profeta. Mais do que falar, o profeta precisa aprender a ouvir. Mas não ouvir qualquer coisa. Ouvir a voz de Deus. E tem muitos profetas que perderam a sua audição espiritual e estão falando de quê? Daquilo que ele acha. Daquilo que ele sente. Daquilo que ele não ouviu. E às vezes, porque a gente tem esse título de profeta, eu preciso o quê? Falar. Mas mais importante do que falar é o que eu estou ouvindo. E se eu não ouço nada, eu não falo nada. Não é porque eu sou profeta que eu tenho que falar, que eu tenho que saber, que eu tenho que conhecer tudo. Eu preciso falar aquilo que Deus me falou. Aquilo que Deus me disse. Se Deus não falou nada, eu não falo nada. E se a gente entra nessa rota de falar aquilo que a gente acha, aquilo que a gente entende, as nossas experiências, o que eu vivi, o que eu aprendi, o que eu vi, a gente esquece o que Deus tem para poder fazer e nos direcionar. E às vezes a gente está com essa capa, com esse título, com esse peso sobre os nossos ombros. Não de profeta, mas de líder. De achar que a gente tem que ter resposta para todas as coisas. De achar que a gente tem que ter a direção para dar para o discípulo, porque eu sou líder. Sou líder espiritual. A gente tem que dizer que a gente ora, a gente tem que dizer que a gente jejua, a gente tem que dizer que Deus falou com a gente tem que falar que a gente leu a Bíblia. Tudo isso são coisas importantes. Mas será que a gente tem feito isso mesmo? Ou será que isso é somente um título, uma imagem que a gente está montando? Porque a coisa mais fácil que existe é ser profeta fora de casa. E casa aqui, entenda, que é fora do ambiente em que as pessoas te conhecem. Casa traz a ideia de quê? De intimidade. Não é isso? De pessoas que você conhece, de pessoas que você caminha. Ser profeta fora de casa é fácil. No nosso trabalho, às vezes, é fácil. As pessoas não nos conhecem.
Mas o maior desafio de um profeta é ser profeta dentro da sua casa. Às vezes a gente tem fé para profetizar sobre tudo e sobre todos. Menos fé para acreditar de que Deus pode mudar a realidade das pessoas que estão à minha volta, da minha família, da minha esposa, dos meus amigos. A gente tem sempre uma palavra de Deus, uma palavra fresca para quem a gente não conhece. Mas quando é para nossa família ou alguém que a gente caminha, que a gente está perto, a gente parece que fica nervoso, a gente perde a palavra, a gente se esquece das coisas, a gente faz pouco caso, a gente finge que não vê. Se um discípulo me liga na madrugada, eu até atendo, porque eu sou líder, eu tenho que estar pronto para ele, tenho que ter uma mensagem para ele, eu tenho que ter uma oração para ele. Mas quando acontece alguma coisa dentro da nossa família, com um primo, com um parente, a gente nunca tem o mesmo esforço. A gente sempre diz assim, que ele se vire. Ele procurou isso. Ele está assim porque ele fez isso. A gente sempre tem um mar de justiça. A gente se torna o profeta do caos para as pessoas que a gente conhece, mas se torna o profeta do avivamento para as pessoas que a gente conhece. E eu vou te dizer algo. Para as pessoas que você não caminham juntos, ou que você discipula, ou que você não tem um vínculo muito forte de relacionamento, essas pessoas receberão de você da mesma forma, da mesma intensidade que você trata com as pessoas que você conhece, com as pessoas que caminham junto com você. Às vezes a gente acha que porque as pessoas não nos conhecem, a gente pode mostrar uma coisa que a gente não é. Mas mais importante do que aquilo que você demonstra é aquilo que você fala. E às vezes a gente pode estar soltando palavras ao vento, achando que está ajudando alguém, achando que está sendo uma referência para alguém. O poder do profeta não está na sua palavra, está na sua audição. Não adianta falar muita coisa, não adianta orar bonito, não adianta demonstrar conhecimento se eu não tenho exemplo. E o exemplo começa no meu lugar secreto, na minha casa, na minha vida com Deus. E Jesus, eu confesso para você que tem pouco tempo que eu descobri que essa foi uma palavra de Jesus. Eu achava que isso era um dito popular, um jargão, que diz assim, né, que profeta de casa não tem honra. Você já ouviu falar isso? Jesus que falou, né? Eu achava que isso era uma conversa de igreja, uma conversa, um jargão assim, como às vezes levanta, né? Um crenteice, assim eu posso dizer. Mas está escrito, abra comigo aí em Marcos, capítulo 6, do 1 ao 6. Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Abra comigo aí para a gente poder acompanhar. Diz assim, na NVI, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade. Diga comigo, sua cidade. E foi para a sua cidade acompanhado de quem? Dos seus discípulos, do seu círculo íntimo, né? Das pessoas que estavam com ele rotineiramente.
Aí a Bíblia diz assim: quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficavam admirados. Aí as pessoas falavam assim: de onde ele vem estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Você começa a perceber algo estranho aqui? Eu vou falar depois. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro? Olha aí, falando da essência de Jesus. Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então, Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. O que é que te chama a atenção nesse texto, hein, gente? Quem pode falar aí? O próprio Jesus reconheceu isso, que o profeta de casa não tem voz, as pessoas que são mais próximas a gente não reconhecem, de repente, é mais difícil, né? Não é que não reconhece, mas é mais difícil as pessoas que estão mais próximas do nosso ambiente reconhecer a unção, reconhecer Deus na nossa vida, vamos dizer assim. Perfeito. Que mais? Eu acredito muito que é a questão da essência, né? Não fala, o pessoal fala, o carpinteiro, tipo assim, o carinha que mora na esquina, que moveu a canara, ele vai profetizar, ele vai me conversar de Deus para mim? Não, ele não. Sabe? Acho que é a essência mesmo. Ok. Que mais? Tipo, não acredito na transformação que Deus fez, né? Acho que você continua sendo a velha pessoa e muitos têm a visão de que é crente é ladrão. Não entendi muito, seu áudio ficou cortando. Tá ouvindo agora? Agora estou. Tipo, muitos não acreditam na transformação que Deus fez, principalmente sua família. Acha que você está indo para a igreja e está roubando também. Perfeito. Sim. O interessante é que Jesus está no habitat natural dele. A Bíblia é muito clara quando ela diz: e Jesus foi para a sua cidade. Talvez Jesus já tinha feito muitas coisas ao redor, na vida de muita gente, no meio da multidão, já tinha levantado sua equipe. E quando ele chega na sua cidade, essas perguntas me chamou a atenção. São perguntas de alguém que não reconhecia quem Jesus era. Quando Jesus chega, eles começam a se perguntar: de onde vêm essas coisas? Quem é esse cara? Que sabedoria é essa? Como parece que nunca tinha visto Jesus na vida. Ficaram surpresos com quem Jesus tinha se tornado. Foram pessoas que não conseguiram acompanhar a transformação e o reinado de Jesus aqui nesta terra. O interessante é que as pessoas que mais deveriam ou que poderiam reconhecer quem Jesus era e o poder que existiu e que existe na vida de Jesus foram as pessoas que mais, vou dizer assim, duvidaram, que mais descredibilizaram. E esse local aqui, onde Jesus está, é Nazaré, porque a gente sabe que Jesus é de Nazaré. E fique pasme o que eu vou te dizer. Nazaré foi o local em que Jesus menos fez milagres. Que triste isso, né, gente? Ele mesmo diz aqui, ele mesmo fala, e não pôde fazer ali nenhum milagre. Por quê? Porque o povo dali era incrédulo. O povo dali tinha um coração duro, um coração fechado.
não conseguiram enxergar em Jesus um profeta, um homem de Deus, uma referência. Não conseguiram enxergar em Jesus como alguém que poderia e que tinha o poder de transformar a vida de todas elas. E, infelizmente, a nossa casa. Eu estou falando de casa, mas eu quero que você entenda que casa é as pessoas que estão mais próximas de você. Casa também é seu trabalho, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? Casa são seus amigos. Casa é o seu vizinho. Seu vizinho, irmão. Não tem por onde correr. A não ser que você se mude, mas seu vizinho é a sua família. Vizinho de porta, vizinho de frente, vizinho de lado. A não ser que você se rete e mude de bairro, mas se você decidir morar aí pro resto da sua vida, você vai se encontrar com esse vizinho todos os dias. Então, é a minha família também, faz parte do meu vínculo. E a Bíblia está dizendo que essas pessoas não conseguiram enxergar Jesus como Salvador, como Senhor, como transformador, como homem de fé, como homem de Deus, como um profeta. E a nossa casa, dentro do contexto que eu disse, também pode estar dentro dessa realidade. Agora, o contexto muda nos dias de hoje. Porque naquele tempo era o povo que não tinha fé. Mas hoje, talvez, somos nós que não temos demonstrado fé. Talvez hoje somos nós que não temos sido o profeta que a nossa casa, que a nossa família precisa. Mas diga comigo, na minha casa tem profeta. Agora, não é somente ser profeta. O nosso desafio, porque uma coisa é ser profeta e profetizar, mas outra coisa é eu profetizar e as pessoas acreditarem no que eu estou profetizando. Acreditarem no que eu estou falando. E para as pessoas acreditarem em você, no que você está falando, no que você está pregando, no que você está testemunhando, as suas palavras precisam estar condizentes com o seu estilo de vida. Eu sei que tem gente que nem a gente demonstrando vai acreditar, como foi o povo de Nazaré. Mas hoje, talvez as pessoas não estão acreditando justamente porque a gente não está testemunhando, porque a gente não está ouvindo o que Deus está falando com a gente e nem a gente está transmitindo isso através das nossas ações ou através das nossas palavras. O profeta, ele ouve de Deus e ele transmite a mensagem. Agora, engraçado, às vezes a gente tem uma mensagem toda semana para nossos discípulos, mas nunca para nossa casa. Nunca para o nosso vizinho. Ah, Danilo, meu vizinho não quer me ouvir lá no trabalho, não tenho tempo, não tenho uma hora para poder pregar para as pessoas. Tá bom, não precisa ter uma reunião de Zoom, não precisa ter uma mensagem pronta. O seu exemplo, a sua vida é uma mensagem para essas pessoas. E que profeta as pessoas têm enxergado na sua vida? É um profeta impaciente? É um profeta reclamão? É um profeta debochado, pirracento? É um profeta que compra e não paga? Diga misericórdia. Que profeta essas pessoas têm enxergado através da minha vida? Um profeta brigão. Bateu, levou, irmão. Aqui eu sou o profeta olho por olho, dente por dente. Se vier, é tiro, porrada e bomba.
Que profeta! Aí a gente age dessa forma, e aí depois, uma semana a gente age assim, na outra semana a gente fala assim, eu quero fazer uma reunião de oração. Aí eu pergunto, quem vai acreditar na gente? Como as pessoas vão credibilizar aquilo que a gente tem para poder compartilhar? Como é que as pessoas vão, de fato, acreditar de que eu sou uma pessoa que ouve a Deus e transmite a mensagem de Deus? Ser profeta, gente, é uma decisão. Diga comigo, ser profeta é uma decisão. Sabe por quê? Porque, na verdade, grava isso aqui, na verdade, todo mundo é profeta. Sim ou não? Todo mundo é profeta. Agora, a decisão é sua. Você vai ser profeta do bem ou do mal? Todo mundo é profeta. Mas que profeta você é? É o profeta do caos ou o profeta divino? Que tem sempre algo da parte de Deus para poder revelar. Sempre algo da parte de Deus para poder falar. Sempre algo da parte de Deus, do coração de Deus. Eu sou um profeta, a gente precisa chegar nesse nível. Eu preciso ser um profeta que eu ando tão conectado com Deus. Escuta isso. Eu ando tão conectado com Deus que eu não preciso orar para falar o que Deus tem para dizer. Eu estou conectado. O Wi-Fi está ligado. Aí o que mais a gente faz nos dias de hoje? Eu preciso me dê 15 dias aí para orar, preciso orar, buscar de Deus. Não tem nada de errado nisso, você precisa orar. Mas o orar é para fortalecer o quê? A sua audição. Se a minha audição está aberta, se a minha audição está aguda, o que aconteceu? Eu estou conectado e eu vou entender o que Deus está querendo fazer, o que Deus está querendo falar, o que Deus está querendo direcionar. Eu estou conectado. Agora parece que a gente virou um profeta celular. Que a bateria acaba. E a bateria acaba nos momentos em que a gente mais precisa do celular. E aí? Modo off. Sou profeta desligado agora. Agora não consigo, irmão, transmitir nada para você. Minha bateria acabou. Preciso recarregar. Não! A bateria espiritual, ela é sustentável. Ela se alimenta da voz. Ela se alimenta da presença. E Jesus era esse profeta. Que parava tudo às vezes. Na verdade, que sempre você vai ver Jesus da madrugada subindo a um monte para poder se conectar com Deus. Jesus realizava milagre, mas buscava Deus. Realizava milagre, mas buscava Deus. Ele sempre tinha momento com o Pai dele. Como eu falei, Nazaré era o habitat de Jesus. Era o local onde Jesus foi criado, como se fosse o interior. Tem gente aqui, não sei, acho que Elia do interior. Tem mais alguém que nasceu no interior aqui? Daniel, né, amor? Cajazeiras. Eu. Citar o exemplo aqui de Eli. Exemplo mais claro. Santo Antônio de Jesus, Eli? Não, é Santa Amaro? Claro. Santa Amaro, ok. Se eu quiser, um exemplo aqui claro e nítido. Se eu quiser conhecer Eliomar, eu não pergunto a ninguém de Salvador. Eu pego na mão de Eli, vou para Santa Amaro, vou para a rua onde ele foi criado e digo assim, quem é Eliomar? Quem foi Eliomar? E ali as pessoas vão dizer quem de fato é Eliomar. Se eles falarem alguma coisa diferente do que eu conheci, significa que Eli, ou ele cresceu, mudou, amadureceu, ou ele está demonstrando uma coisa que ele não é. Foi isso, literalmente, que aconteceu em Nazaré. Jesus estava voltando para sua terra natal, aonde ele cresceu, gente.
aonde as pessoas não poderiam duvidar, nem muito menos deixar de acreditar de que ele era o rei, o salvador e o profeta. Todos os locais que Jesus passou, eles poderiam até desacreditar de quem Jesus era, menos Nazaré. Eu não sei se você se lembra, mas tem uma menção na Bíblia que fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sabe por quê? Porque Nazaré era um lugar esquecido pelos judeus. Era um local, mas foi lá que nasceu o Salvador. Jesus veio de lá. Jesus veio provar que dos locais mais difíceis, nos locais mais tenebrosos, pode existir um profeta, pode nascer um homem de Deus. Por isso, não importa qual é a história da sua família, não importa de que interior você veio, não importa o caos que talvez você viva no meio da sua família, pode vir alguma coisa boa da sua casa? Diga assim, claro que sim. Eu sou a prova viva disso. Eu sou o exemplo disso. Jesus veio para desconstruir tudo isso. Para o povo, nada de bom podia vir de Nazaré. Por isso que o povo descredibilizava, não. Esse aí é mais um bandido, esse aí é mais um mentiroso, esse aí é mais um falastrão. Você sabia que só Jesus e mais ninguém mencionou a cidade de Nazaré? É como se ele dissesse assim, eu vim de lá. Para o que estão dizendo aí, pode vir alguma coisa boa? Eu sou de lá. E eu sou o Salvador, eu sou o profeta. Vou pedir que quem está com a câmera desligada, por favor, ligue. Por favor, a gente está no G12 aqui, tá? Então, Jesus está dizendo, eu sou o exemplo. Se existe uma coisa boa, sou eu. E esse mesmo sentimento, você precisa ter com a sua casa, com a sua família. Você. Às vezes a gente descredibiliza a nossa família, a nossa casa. Quando eu cheguei no IES, eu ficava espantado com a quantidade de pessoas que passavam o dia todo na igreja. Ah, porque eu tenho que servir. Ah, porque eu tenho um X ministério. Eu tenho uma vez, quando eu entrei na capacitação, eu conversei com uma pessoa e ele me relatou assim, eu estou nesse ministério, nesse ministério, nesse ministério. E eu falei assim para ele, eu falei, tudo bem, seu coração é lindo, sua vida é um exemplo, mas eu quero te dar 2 conselhos para a sua vida e eu vou te dar um conselho para o Ministério Capacitação. Para capacitação, a gente não quer pessoas aqui que esteja dividida em muitas funções, até porque a missão da capacitação vai usufruir muito de você. Vai pedir muito de você. Então, a gente não vai conseguir entregar, pegar o melhor de você, você dar o seu melhor, porque você está distribuído em várias funções. E para a sua vida, grava isso. Você nunca vai conseguir ser bom em muitas coisas. Você precisa detectar qual é o seu ministério e trabalhe em cima dele. Dê o seu melhor em cima dele. Porque, às vezes, gente, eu não vou ter nenhum ministério. Mas a minha casa em si já vai ser o meu ministério. Que eu preciso ter tempo, que eu preciso debruçar consolidação, que eu preciso debruçar atenção. E, às vezes, a gente está deixando o pau comer, mas a célula não cai. A igreja eu não posso faltar. Mas e o jantar com a sua esposa? E a oração com a sua esposa? É hora por um, hora por outro, e fala no telefone, e a esposa às vezes fica assim, você tem tempo para tudo, né? Para tudo. E seus parentes lá que você faz 5 anos que você não vê? Só vai ver no caixão?
dar uma ligação para saber como é que está. Não faz uma oração por telefone que a gente pode fazer. Mas aqui, a gente é o profeta. Na igreja, a gente é o profeta. Na igreja, eu sou reconhecido como a célula maior, como líder mais consolidador, como líder mais frutífero, como líder mais fiel. A gente tem esses títulos. E esses títulos não nos trazem respaldo nenhum se a gente não for fiel com a nossa casa, com a nossa família. Na igreja a gente é popular, mas aqui na rua não falo com ninguém, não dou ousadia a ninguém. Eu entro e saio aqui e não quero nem saber da vida de ninguém. Que profeta é esse? Que não abençoa ninguém. Que se chegar às vezes na rua da pessoa, não sabe nem que a pessoa mora ali. Porque entra e sai e é indiferente. É neutro. Que profeta é neutro, irmão? Porque o profeta de verdade, aonde ele chega, a atmosfera muda. Aonde ele chega, o ambiente é transformado. Precisamos mudar a crença de que milagres não podem acontecer na nossa casa, na nossa volta, no nosso bairro, somente na nossa igreja e na minha célula. Precisamos romper isso. Precisamos ser profeta no Uber, no ônibus, na fila do banco. Ser profeta fora de Nazaré é fácil, é lindo, mas o desafio é ser profeta em Nazaré, onde as pessoas descredibilizam, onde as pessoas desacreditam de mim, onde as pessoas me olham torto, onde as pessoas não sabem de fato quem eu sou. Por quê? Porque está com o coração fechado. Jesus poderia mudar o caminho e dizer, eu não vou passar por Nazaré, porque Nazaré todo mundo já me conhece. Mas ele insistiu em ir na sua terra natal. Ele insistiu em ir para o meio dos incrédulos para ver se tinha alguém ali com o coração aberto para poder ouvi-lo. Sabe por quê, irmão? Porque aconteça ou não aconteça, a minha missão é ir. A minha missão é fazer. A minha missão é demonstrar. A minha missão é ser o exemplo. A minha missão é falar. Se ouvir ou não, é problema da pessoa. Mas eu sou profeta. E o profeta fala. Fala até o que não queria falar, mas fala. Quantas vezes eu não queria falar muita coisa para discípulo ou para amigo, mas eu tive que falar. E quantas vezes eu já falei coisas para discípulos que eu vi que entrou aqui e saiu aqui. Eu sou profeta. Eu falo o que Deus me disse para falar. Se as pessoas vão receber, não compete a você, profeta, saber. Apenas ouça e fale. Ouça e fale. O que você não pode permitir é que você ouça a sua própria voz. E no dia em que você entender que foi a sua própria voz, não tenha medo. Nós não somos Jesus, perfeito como Jesus. Chega para a pessoa e fala, ó, eu acho que naquele dia eu falei algo de mim. Eu estava, não sei, às vezes eu estava muito conectado com você, talvez eu tomei sua dor e acabei compartilhando algo que não foi Deus que colocou no meu coração. Foi a atitude da minha carne e da minha alma. Aquela vez que a gente fala, né, termina logo esse relacionamento. Ou a gente fala, tira ele da célula. Mas foi minha carne que falou, perdão. Não foi Deus que disse. Eu não quero ser um profeta do caos na sua vida, eu quero ser um profeta do bem. E a gente reconhecer. O homem, ele determina o destino da sua família, da sua casa. Deus deu ao homem o poder de determinar o destino da sua descendência. Sendo um profeta.
sendo a boca de Deus para todos aqueles que estão à sua volta. A minha palavra vai cessar toda situação contrária na minha vida e na minha casa. Vamos repetir isso. Diga, a minha palavra vai cessar toda situação contrária na minha vida e na minha casa. É a sua palavra. É o que você diz. É o que você libera. Abra comigo aí o último texto que a gente vai ler hoje. Gênesis capítulo 3. Do 17 ao 21. Gênesis capítulo 3. Do 17 ao 21. NVI diz assim: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos a quem? A sua mulher, e comeu do fruto da árvore do qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Interessante que o início desse versículo diz assim: visto que você deu ouvidos a quem? A Deus ou a mulher? Nós sempre vamos fracassar quando a gente ouvir a nossa própria voz ou a voz das pessoas. Existem duas coisas que programam a sua vida: o que você ouve e o que você vê. Grava isso. Duas coisas estão programando a sua vida: o que você ouve e o que você vê. O profeta que você hoje está diretamente ligado com o que você ouve e o que você vê. Se você fizer um experimento de assistir Bocão por um mês na sua vida, você só vai falar de morte, tragédia e destruição. Porque é o que você está ouvindo e o que você está vendo. Se você fizer um experimento na sua vida de ler a Bíblia, de ouvir louvor durante um mês na sua vida, você vai ver que as suas palavras, que a sua vida, que a sua postura vai mudar por causa daquilo que você viu e por causa daquilo que você ouviu. Então, o profeta que você é está diretamente ligado com o que eu tenho ouvido e com o que eu tenho visto. Por isso, profeta, vamos ter cuidado com as músicas que a gente tem ouvido. Vamos ter cuidado com as séries que a gente tem assistido. Porque, às vezes, por tanto ouvir aquela música, quando ela toca na rua, a gente dança e não repreende. Já aconteceu isso com você? Quando canta a música, a gente vai no refrão, né? A gente acaba contando. A gente fala, o profeta, como é que está empolgado? E as pessoas estão vendo a nossa volta. Às vezes, quando isso acontece, eu falo assim, crente sabe tudo, hein? A música do mundo, a música da igreja, sabe cantar tudo, né? E é justamente em Nazaré, no sentido de casa, que essas coisas acontecem. A gente dança. Estou dizendo, Danilo, é errado, é pecado fazer isso? Não. Não tem nada de errado ou pecado. Não estou falando sobre isso. Estou dizendo que isso pode trazer um má testemunho dentro da nossa casa, do nosso trabalho. Aí, daqui a pouco a gente chega lá, o profeta no trabalho. Rapaz, você viu que saiu outro do Big Brother? Aí falava com o crente, rapaz, tá antenado, tá ligado.
E a gente vai compartilhando. Olha isso. A gente compartilha as coisas do mundo, não das coisas do reino. E automaticamente a gente se torna um profeta mundano do que um profeta de Deus. Ah, Danilo, então o profeta de Deus só fala da Bíblia? Só... Não, gente, estou falando sobre isso. Estou falando que o profeta de Deus ele tem princípio. Ele tem postura e ele tem comportamento. Por exemplo, você chegar lá no seu trabalho amanhã com a Bíblia debaixo do braço, dizer a paz do Senhor, irmão, shalom, eis que te digo porque eu sou profeta. Não faz isso. É igual alguém ó, que me contou, foi, não sei, disse que estava no trabalho e aí toda manhã no trabalho, tinha uma manhã ou tarde, não me lembro agora, tinha uma reunião de oração. Aí foi Marcos me contou isso. E Marcos também cristã, dentro desse ciclo de oração. E Marcos participava. Né? A cada dia, acho que um trazia uma palavra ali. E aí teve um dia que foi lá, um cristão, deram a oportunidade para ele leu a palavra e na hora da oração, e aí começou a entrar no mover, começou a orar em línguas, E todo mundo ali ficou escandalizado, porque não estava entendendo o que é que ele estava fazendo. Então, a pergunta é, será que em nossa casa a gente tem esse fervor? A gente tem essa energia? Será que a gente comunica de maneira clara o que as pessoas precisam ouvir? Porque não adianta falar o crentez. Tem que ser claro como Jesus. Tem que ser leve como Jesus. Tem que ser suave como Jesus. E entender que da mesma forma que Deus deu o poder a Adão sobre a morte, ele deu também você. E o poder de Adão estava onde? Na palavra. Adão só perdeu o poder da palavra quando ele pecou. Deus deu ao homem o poder sobre a morte. Deus falou assim, ó, se eu te peço uma coisa, se você quiser conhecer a morte, coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você não comer, você vai entender o que é ser poderoso, o que é ter governo. Mas no dia que você comer, você vai perder o governo. Aí você pode falar assim, mas Danilo, Adão não foi culpado, não. Como a gente fala às vezes, né, com a nossa família. Ah, porque você não sabe o que é que meu primo faz. Ah, porque você não sabe como é na minha casa, como é na minha família. Escuta isso. O problema não foi Eva. O problema não é a mulher. O problema é a voz. Eva escutou a voz errada. O caos entra quando nós ouvimos a voz errada. Quem Eva ouviu? A serpente. Quem Adão ouviu? Eva, que ouviu a serpente. Mas o profeta, ele destrói a ação da serpente com a sua palavra, com a palavra de Deus. A palavra de Deus destrona toda ação de morte, toda intenção do mal sobre a minha vida e sobre a minha casa. Sabe o que é que Eva significa? Você sabe que o nome Eva não é um nome especificamente. Eva significa vida. Geradora de vida. Eva não era o nome de Eva. Eva era alguém que tinha vida. Deus deu vida. E é isso que nós precisamos liberar na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, com os nossos vizinhos, aonde Deus nos levar, nós precisamos ser um profeta. Diga comigo, na minha casa tem profeta.
E qual é a missão dessa semana? É ser um profeta. Você vai ouvir de Deus e compartilhar de Deus para a vida de alguém. Seja com a sua esposa, seja seu amigo de trabalho, seja seus amigos sociais, seja seu vizinho, seja quem seja no Uber, seja na rua, você vai ser um profeta para essa pessoa. O que é que o profeta faz, gente? Você não vai falar de caos. Você não vai falar da atualidade, você não vai falar de governo, você não vai falar nada de ruim, você vai falar algo de bom. E se você entender que sentir mesmo que é Deus colocando algo no seu coração, pode dizer, Deus está falando comigo aqui agora, que é para eu orar por você aqui nesse momento. Deus está colocando no meu coração aqui que eu tenho que orar por alguma situação na sua casa que está afligindo você. É ser um profeta. Eu li um versículo hoje que Deus está mandando te entregar. Eu quero compartilhar esse versículo com você. Deus falou comigo, acho que Ele vai falar com você através desse versículo. É quando você vê uma situação de incredulidade, uma situação da ação do mal, ali você vai dizer, deixa eu orar por você. Deixa eu te dar uma palavra em cima disso. É ser um profeta. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pode botar o fundo do te orar, pode finalizar a gravação.